eu for abandonado, ou sem paz eu caminhar, se provado na fornalha, se a bonança me cercar, há um nome a que me apego e que vou anunciar. Só Jesus, só Jesus Cristo. Só Jesus, só Jesus, meu Cristo. Só Jesus, só Jesus, pra mim a vida és, pra mim a vida és. Eu te exaltarei, sobre tudo estás. Só Jesus, só Jesus Cristo. Amém. Tiago, né? Nós queremos meditar em Tiago 3,17, diz assim, Tiago 3,17: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aí nós queremos nos fixar nessa palavra hoje, né? Hipocrisia. A igreja é culpada de muitas coisas, né? Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade em se identificar com a igreja, né, no mundo, porque elas sentem inconsistências na igreja, que elas de alguma maneira têm dificuldade de explicar para o mundo, e muitas vezes então muitas pessoas dizem que se sentem constrangidos quando alguém pergunta assim: você é cristão? Você pertence à igreja? E eu acho que há muitas coisas em que nós temos que olhar seriamente para a igreja, não é? E estarmos abertos para que Deus revele tudo aquilo que precisa ser transformado, e é o que a pregação da verdade faz, é o que a gente faz quase que todo o tempo. A palavra de Deus é para purificar a igreja, mas muitas das vezes nós não somos, na verdade, justos com a igreja em alguns momentos. O que caracteriza esse mundo, o mundo que nós vivemos, é o engano, a mentira. Efésios 4:22, o apóstolo Paulo diz: o homem ele está se corrompendo mais e mais pelas concupiscências do engano. Concupiscência é desejo, mas não é um desejo qualquer, é um desejo que faz você funcionar, um desejo que te impulsiona. A Bíblia diz que todos os desejos que impulsionam um homem fora de Deus são desejos da mentira, que não fluem da verdade de Deus, que não fluem de algo que direciona o homem para Deus. Então, o homem é controlado pela mentira e por desejos enganosos em seus corações, impulsionando ele para vários lugares, como ondas assim do mar. Mas o homem, ele sente uma certa, apesar dessa ser a realidade na qual o ser humano vive, ele tem uma dificuldade em admitir que ele é guiado por mentiras, e que o que caracteriza a vida humana então é a hipocrisia, não é? O ser humano ele tem que construir uma cosmovisão em que o homem seja lá no fundo bom, mesmo quando o mundo é horrível, mesmo quando todas as coisas que a gente fala assim, a gente olha lá para o Oriente Médio agora, para as coisas que estão acontecendo, a gente diz: isso é desumano. E é engraçado, porque só humanos fazem aquilo, não é? E a gente diz que aquilo é desumano, mas só humanos fazem aquilo, nenhuma outra espécie está fazendo aquele tipo de coisas. Então o mundo vive numa constante hipocrisia. No entanto, uma das maiores acusações contra a igreja é que a igreja está cheia, assim, a gente aqui, vocês, está cheia de hipócritas, é que o mundo gosta de dizer. E muitos cristãos às vezes ecoam essa mesma coisa, não é? Eu estava lendo esses dias um e-mail da Rainha Elizabeth, assim, que a gente um e-mail não, desculpa, um Twitter, assim, né? E estava dizendo que a princesa Kate está grávida de novo. Estava feliz a família real, dizendo que ela está grávida
novamente. Isso me fez lembrar como em 2003 assim houve a mídia do mundo todo ficou empolgada porque ia nascer o primeiro filho, não é, deles, o George Alexander Lewis, né, que futuramente, né, deve ser um rei da Inglaterra. Ele é o terceiro na linha sucessória, já que tem o avô dele. A avó dele não morre, a bisavó não morre nunca, né? A rainha Elizabeth, assim. Aí tem o avô dele que já está, coitado, velho, não consegue ser rei de jeito nenhum, né, que é o príncipe Charles. Tem o pai dele, que é o William, e ele. E agora, ela estando grávida, o que nascer é o quarto na linha sucessória, né? E o irmão do William, coitado, passou a ser quinto. Assim. Ele só vai ser rei, isso é uma desgraça total, assim, na família. Mas para você ver como... Eu, quando estava lendo lá o Twitter, lá, e aí fui lá na página da família real, dizendo que eles estavam felizes porque ia nascer o filho. Eu estava lembrando que há um ano atrás a imprensa mundial, assim, mostrou a face que rege, como um homem guiado por concupiscências. Mas o homem é difícil encarar a feiura de que você é guiado por paixões e não por aquilo que é bom, por aquilo que é correto, por aquilo que é nobre. O homem quer se sentir um pouco nobre, não é? Então, no nosso mundo, na nossa cultura, as mesmas pessoas que defendem direitos humanos, direitos de minorias, dos mais fracos, direitos de animais, que defendem a ecologia, essas pessoas são as mesmas que lutam de maneira ferrenha pelo aborto. É uma contradição tão grande, não é? Você falar que defende os fracos, as minorias, e ao mesmo tempo defender o direito de tirar a vida de um ser humano mais fraco possível. Então, a imprensa mundial e a mídia mundial, ela de maneira esperta, hipócrita, ela resolveu, ao abraçar a causa do aborto, a não chamar mais uma criança no ventre da mãe de bebê. Ela resolveu chamar de feto, porque quando você chama de feto, você desumaniza o que está no ventre da mulher. É porque é assim que o homem vai lidar com as paixões que o dominam, não é? E tentar criar para si mesmo algo que ele possa suportar. Então a vida inteira da humanidade, ela sempre está escondida por trás de um manto de hipocrisia. Então resolveu, você vê que isso não é uma coisa assim que um fez, é algo que todos fazem, porque todos têm uma agenda assim, sabe? De feto, porque aí se a mulher quiser tirar, ela está tirando um feto, ela está interrompendo uma gravidez, ela não é um bebê, né? Ninguém vai chamar de bebê antes, a mídia mundial jamais vai fazer isso. Eu vi um pai dizendo que há um tempo atrás a mulher dele ficou grávida e eles foram ao médico várias vezes. No 5º mês já estavam fazendo a terceira ultrassonografia e estavam tudo animados, já sabiam lá o que ia ser e tal. E ele disse que o médico sempre ia fazendo lá outra, dizendo assim: olha o pezinho do seu filho, olha aqui o coraçãozinho do seu filho, olha aqui a cabeça do seu filho. Ele ia dizendo aquilo tudo tal. Depois chega uma hora que ele olhou um troço assim no exame. A gente não entende muito aqueles exames, né? Ele olhou lá o exame e ficou quieto e chamou um outro médico. E aí o médico olhou lá e ele disse que teve um silêncio assim na sala de exame. E o médico falou assim: nós estamos detectando aqui um tumor no coração. Agora, quando o feto tem má formação, é um direito seu de vocês poderem interromper a gravidez. E disse que teve um baque assim tão grande, porque na hora que ele falou interromper a gravidez, não era mais seu filho, era o feto.
não era mais o pezinho do filho, o coração do filho. Na mesma hora, não era mais uma pessoa que estava ali, como nos exames anteriores e até aquele instante. Agora era o feto. É por isso que nessas marchas, sabe, marchas das vadias, as pessoas, um dos brados nós temos jeito de fazer o que quiser com o nosso corpo. Então o que eles dizem, o que eles tentam dizer é que enquanto o bebê está no corpo da mulher e não tem dependência para viver por si mesmo, faz parte do corpo da mulher. Então o neném é como uma unha, assim, sabe? Como o cabelo. Se tu quiser ter um raspa a cabeça e ficar careca, você não corta a unha. Então, se você quiser, você tira o bebê, o feto. Não pode chamar de bebê. Você tira o feto, porque é como cortar a unha. Você faz o que você quiser do seu corpo. Ninguém, quando você corta a unha, diz: "Oh, você cortou a unha". Não é? É óbvio que todas as pessoas sabem a diferença total entre um bebê e a unha que você corta. É a hipocrisia. É a hipocrisia de quem diz que está defendendo valores. Mas, na verdade, as pessoas são guiadas por paixões. Se as minhas paixões forem envolvidas, eu vou seguir as paixões. Então, ele disse que, ele fala: olha, você tem todo o direito de tirar o feto, porque se o feto tem uma má formação, isso pode criar perigo para a mãe. Então porque o feto não tem independência, não pode viver sozinho. Então, como ele está no corpo, ele faz parte do corpo, e você pode interromper. Essa é a ideia. Mas ele disse que ele não quis fazer isso, e um mês depois descobriu que, na verdade, aquilo era um engano, que não havia nenhum tumor no coração. Ele diz que a partir daquele momento o médico começou a chamar de novo do pezinho do seu filho, o coração do seu filho, a cabecinha do seu filho. Ele disse que se sentiu mal, porque aquele médico, ele quer se sentir bem. Ele não quer ir para casa sentindo que ele é alguém que manda matar bebês. Aquele médico quer sentir que ele é uma pessoa boa, que ele é gente boa, que ele não teria coragem de mandar matar um bebê. E se a mídia inteira então faz isso, porque se você chamar de bebê e depois resolver abortar, como é que você vai dizer para alguém dizer assim: olha, eu matei o bebê? Matou o bebê? Mas se você tira um feto, é diferente. Você vê, é só um jogo de palavras. É só um jogo de palavras. Então a mídia mundial, no ano passado, quando a Kate estava grávida, eles ficaram tão empolgados com a gravidez, não é, real, que eles falavam o tempo todo no bebê real. O bebê real. Eles esqueceram, eles não falaram o feto real. Eles não falaram assim: olha, o aglomerado de células que faz parte do corpo da Kate. Não, era o bebê real, era o futuro rei da Inglaterra. Porque de fato todo mundo sabe isso, é verdade, não é? Porque independência não é o que faz você ser humano. De certa forma, até agora, né, o filho da Kate é totalmente dependente dela. Todo mundo que tem filho, quando ele acabou de sair do ventre da mãe, ele é totalmente dependente. Se é a independência que te faz humano, você só vai se tornar humano, sei lá para quando você se torna adulto. Não é nem a independência, não é nem a localização que te faz um ser humano. Ou seja, se o ser humano está no ventre ou está no berço, ele é um ser humano. Não é onde ele está que faz ele um ser humano, e nem a independência, porque um filho demora muito a ser independente. Uma criança é totalmente dependente dos pais. Se é a independência que faz alguém um ser humano, uma criança demora muito a se tornar um ser humano. E provavelmente quando nós nos tornamos velhos, às vezes nós nos tornamos de novo não humanos por causa das dependências que nós temos por causa disso. Você vê a base da vida humana, porque, como Paulo disse, ela é baseada em mentiras. Você tem que estar sempre jogando. Então é difícil encarar. É por isso que a psicologia é abraçada pela igreja, pelo mundo dessa maneira, porque ela conta para nós o que nós queremos ouvir a respeito de nós, mesmo que nós não saibamos, mesmo que nós saibamos que aquela não é a verdade. Se tem uma doutrina bíblica que você pode testar todos os dias de maneira empírica, é a depravação total, queridos. Sabe? Essa é uma das doutrinas que você pode todo dia acordar, abrir o jornal, andar nas ruas e ver
viver. Mas você vai de alguma maneira lutar contra isso. Então, num ato falho, a mídia mundial, esquecendo a convenção estabelecida, não disse que aquilo ali era um aglomerado de células que fazia parte do corpo da Kate. Como era filho do príncipe que ia se tornar o próximo rei da Inglaterra, era o bebê real, era o rei da Inglaterra que estava ali, não é? Esqueceram a coisa sórdida de você fazer como aquele médico que está chamando de o coração do teu filho, o pezinho do seu filho, e assim que a ideia do aborto aparece, porque achou que tinha um defeito no coração, e se vai dar um problema para a gente, ou se vai ser complicado, por que a gente, se vai fazer eu sofrer emocionalmente, né? Por que a gente não mata isso aqui? Então, agora já é um feto que você pode descartar. Então, o que marca a vida humana, porque ele é dirigido por concupiscências enganosas, é a hipocrisia. A hipocrisia tem que sempre estar atuando, não é? Para amenizar as realidades de você ser guiado não por aquilo que é correto, belo, certo, mas pelos seus desejos. Se o seu desejo não se encaixa no que o casamento é, você tem que mudar ele. Você tem que mudar ele de tal maneira que quem for contra as suas ideias se torne um monstro. Ou quem seja a favor da vida de um bebê se torne alguém que é contra o que a mulher faça o que ela quiser no corpo dela. Ou seja, você tem que inverter o papel, não é? Você tem que trocar a realidade. Você tem que viver uma vida assim, de hipocrisia, mas no fundo todas as pessoas sabem, não é, que essa não é a realidade. Então, nesses momentos de ato falho, você vai esquecer, por exemplo, de chamar o bebê de bebê real. Então, o mundo vive escravizado da hipocrisia, porque o mundo vive pelas concupiscências do engano, pelos desejos poderosos do engano. Então o homem tem que racionalizar, não é? Quando ele vai destruir o seu lar, que ele está fazendo isso porque ele está amando. É uma coisa bonita você imaginar que você está destruindo a vida de outras pessoas, mas é o amor. O que eu posso fazer com o amor? É hipócrita, não é? Mas há uma desilusão geral com o próprio ser humano ao olhar para todas as coisas e ver a generalização da hipocrisia naquilo que o mundo é. Só que é muito difícil nós encararmos a hipocrisia do ponto de vista pessoal, assim, o ser humano. Então o ser humano, você vê que a juventude, há um ressentimento geral no mundo, assim, contra o quê? Contra o governo, não é? Por causa da hipocrisia, não é? E há uma hostilidade contra as indústrias. Nós pensamos, as indústrias, os empresários são todos homens hipócritas, são todos homens, nós não acreditamos, sabe? No Brasil, então, sempre há uma teoria da conspiração, né? Assim, por trás de tudo. Nós sempre achamos que, sei lá, se jogar Coca-Cola no negócio, ela faz um buraco, assim. Todo mundo quer convencer todo mundo que é alguma coisa muito venenosa. A gente bebe a vida inteira, sabe? Algumas pessoas sempre me dizem assim: olha, hoje as pessoas só comem porcaria, a indústria põe veneno em tudo. Eu falei assim, eles são muito burros, né? Porque nunca se viveu tanto como agora. Esses caras são péssimos em envenenar as pessoas. Quanto mais as pessoas comem veneno, mais a expectativa de vida aumenta. Devia todo mundo morrer mais cedo, não é? Mas enquanto todo mundo consome veneno, as pessoas vivem mais, e elas vivem mais. Mas nós gostamos disso, nós pensamos a hostilidade contra a empresa, indústria, a indiferença contra as instituições educacionais, ou seja, há uma desconfiança geral no sistema, porque todo mundo sabe, no fundo, por causa daquilo que é pessoal, que nada no mundo é confiável de verdade, não é? E a igreja entra nesse radar, não é? Então, é muito comum, então, as pessoas dizem, olha, a igreja está cheia de hipócritas. E de alguma maneira, muitos cristãos
Ecoa um pouco assim isso, não é? No mundo de mentiras e hipocrisias, parece que a igreja é que é hipócrita, não é? E é óbvio que a Bíblia fala várias vezes conosco sobre a hipocrisia, e nós temos que olhar para a hipocrisia com uma seriedade, não é? Porque Deus tem uma posição totalmente oposta, de uma maneira expressa, de uma maneira mais forte possível a esse respeito. Então, naturalmente, nós podemos pensar de que isso surge de muitas coisas que se juntam para dar essa ideia, não é? As pessoas esperam demasiado, não é, da igreja. Quando a igreja falha, então a dor pode ser grande. Então, nesse contexto, algumas pessoas dizem que a igreja está cheia de hipócritas, não é? Há um sentimento de desilusão, de maneira geral, contra todas as coisas, e nós preferimos sempre essa desilusão contra aquilo que é coletivo, o mundo, o governo, as pessoas, sabe? As pessoas do Rio de Janeiro não cuidam da cidade, você já não está entre elas, apesar de você morar aqui também. Só que todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo acha a mesma coisa. No fundo, cada ser humano olha para si mesmo, mas é mais fácil assim, relacionar assim. Então nós vivemos uma cultura de rápida transformação, em que um monte de valores que eram fundamentais até pouco tempo atrás, agora foram abandonados, se tornaram supérfluos. E todavia, apesar dessa mentira toda que compõe o tecido do que dirige o ser humano, as concupiscências da mentira, as concupiscências do engano, é a coisa ao mesmo tempo que nós temos mais dificuldade de admitir. As pessoas admitem quase tudo na vida, menos problemas com honestidade, não é? Por exemplo, há um caso famoso, em 18 de junho de 1972, 5 pessoas foram presas no escritório da campanha. Estava nesse momento igual do Brasil, na campanha de eleição para presidente lá na América do Norte, e prenderam 5 pessoas que invadiram o escritório de campanha lá do Partido Democrata, e ficou conhecido como o caso Watergate, não é? Virou filme famoso. E 2 jornalistas de um jornal famoso na capital americana começaram a investigar e começaram a ligar o que aconteceu lá ao partido do presidente, que estava se candidatando à reeleição. Ele tinha sido já eleito em 68, e ele tinha sido o 3º presidente a lidar com a causa da guerra do Vietnã, e ele ganhou aquela eleição, e aquilo aconteceu no momento ali quente da campanha. Mas a vitória de Nixon foi arrasadora. Ele ganhou em 48 estados americanos e só perdeu, se eu não me engano, em Massachusetts e em Washington, e ganhou nos outros 48 estados. Então foi uma vitória assim avassaladora. Mas à medida que os jornalistas investigavam o caso, começaram a ligar à Casa Branca o que aconteceu lá, de prender aqueles caras lá, e alguém começou a dar informações a eles, assim, um cara chamado assim, o código era Garganta Profunda, né? E começou a dar dicas, até que gravações ligaram que o presidente sabia, mas o presidente tinha dito que não sabia. Igual que acontece no Brasil, né? Isso sempre é o que as pessoas assim, normalmente dizem, né? Não sabia de nada. E normalmente é engraçado que no momento de campanha assim, as pessoas que estão em campanha, elas sabem de tudo, né? Do que vai acontecer, mas do que está acontecendo naquele instante, no governo daquela pessoa, se perguntar, mas e isso? Não, isso eu não sabia. A pessoa sabe de tudo que vai fazer, mas não do que aconteceu. Nixon falou a mesma coisa, eu não sabia e tal, mas depois as gravações e tal, provaram que ele sabia, e ele teve que renunciar à presidência dos Estados Unidos só porque ele mentiu. O impeachment foi porque ele mentiu, né? Porque ele disse que não sabia, e ele, de fato, tinha ciência do que estava acontecendo quando aquelas pessoas invadiram o escritório da campanha democrata.
Ele teve que sair da Casa Branca, quer dizer, o posto mais importante do mundo, né, em poder. Então, nós vemos um mundo de fraude, de corrupção, de engano, de simulação, e isso permanece como palavras feias, mesmo no mundo como o nosso. Mesmo a nossa sociedade diz, olha só que coisa, engano, dissimulação, mentira. Enfim, a honestidade, ela é considerada uma virtude, apesar de tudo, não é? Então, para nós, a coisa mais difícil de admitir é que você mentiu para o ser humano. Não é que a mentira seja algo raro no mundo, não é? A mentira é a coisa mais comum no mundo. A mentira é que começou tudo isso que a gente vê. E os homens são guiados pelas concupiscências da mentira. Mas, no entanto, a coisa mais difícil de um ser humano admitir é que ele mentiu. Então, de tal maneira que nós acreditamos, nós temos falado aos domingos de manhã, né, o pessoal, sobre expiação, as pessoas começaram a acreditar que honestidade, de certa forma, é uma coisa que é expiadora, tem um poder de expiação. Já viu alguém dizer assim, não, eu faço isso, mas pelo menos eu admito. As pessoas acham que admitir algo, não, eu bebo mesmo, assim, eu bebo, fico embriagado, mas pelo menos eu admito, não sou hipócrita. A pessoa acha que o fato dele admitir aquilo de alguma maneira é expiatório, que na Bíblia admitir algo nunca é expiatório, não é? O verdadeiro arrependimento não é você admitir que fez algo, é haver um verdadeiro arrependimento sobre aquilo. Na verdade, na Bíblia, tu admitir que fez algo e falar isso com orgulho, achando que isso é uma virtude, é a pior coisa possível. Não é? Por isso que os profetas diziam, vocês nem mascoram de vergonha, vocês fazem as coisas, vocês não sentem mais vergonha. Ou seja, não é uma virtude, é uma vergonha o fato de vocês não sentirem mais vergonha do que vocês fazem. E vocês admitirem isso para o mundo todo só mostra o quão vocês estão longe, como a consciência de vocês foi cauterizada. Mas nós achamos que é uma virtude expiadora. Então o cara diz isso, olha, talvez eu transe por aí com algumas meninas, mas pelo menos eu admito. Como se o fato dele admitir fizesse aquilo menos do que aquilo é. Não é? Porque nós começamos a achar isso. Então, dificilmente alguém diz, as pessoas podem dizer, você, não, eu faço isso mesmo, eu faço aquilo mesmo, eu traí a minha esposa, eu saio com outras mulheres, eu saio com outros homens, mas dificilmente alguém vai dizer assim, olha, eu tenho que admitir, eu sou mentiroso mesmo, eu falo mesmo. Isso você não ouve, não é? Eu sou desonesto, a pessoa não diz, porque isso permanece. É difícil para nós dizer mentir, é mais fácil nós explicarmos e dizer eu me enganei. Não, eu falei aquilo, mas é que, veja bem, nós queremos explicar, eu me enganei quando eu disse aquilo, é diferente, você vê, não é como as outras situações, porque o comportamento desonesto, é óbvio que ele envolve fraude, engano, e isso são os componentes da hipocrisia. Então o hipócrita é aquele que engana deliberadamente, pretendendo ser melhor do que é, mais justo do que realmente é. Então, você vê, quando o ser humano diz, o ser humano essencialmente é bom, por exemplo, é óbvio que ele está tentando amenizar a dor do que ele sabe que ele é, não é? E é bom pensar que, apesar de toda a maldade circundante, ela é externa, não é? Lá no fundo do meu ser, eu não sou assim. Então o hipócrita é um ator moral, ele vive uma mentira, ele afirma estar livre de falhas, que ele pratica ocultamente, e a sua vida é uma farsa. Então, de certa forma, a vida de todo ser humano se tornou uma farsa. Ele é conduzido por mentiras e racionalizações, e com essa definição do que é ser
do que a hipocrisia em vista. Agora, é justo afirmar que a igreja está cheia de hipócritas? É engraçado pensar como próprios cristãos, às vezes, ecoam coisas assim. Se nós formos culpados, é uma acusação terrível, porque essa é a essência da vida humana, da qual nós fomos chamados para a liberdade. Quando Paulo diz que o homem é guiado pelas concupiscências do engano, ele está falando de um homem sem Deus. Agora, existem várias razões pelas quais o mundo diz isso a respeito da igreja, e algumas delas, e nós não podemos olhar todas elas, mas nós devemos olhar seriamente quando o mundo nos acusa de algo, e em vez de nós simplesmente sermos superficiais, nós devemos olhar e vermos por que, ou em que isso é verdade, ou em que isso é um engano. E primeiro, as pessoas dizem isso por uma confusão no que é a igreja. Se você perguntar assim, a igreja está cheia de pecadores, a resposta é o quê? É sim, é verdade. Na verdade, a igreja está cheia de pecadores, e se as palavras pecador e hipócrita são confundidas, a confusão é uma confusão de você misturar gênero e espécie. Pecador é o termo genérico, e a hipocrisia, o hipócrita, é uma espécie. Então, todos os hipócritas são pecadores? São, todos os hipócritas são pecadores. Então a gente tem um problema, e nós temos que considerar a sentença como uma equação de identidade. Não é possível inverter isso ser verdade. Por exemplo, todos os hipócritas são pecadores, mas todos os pecadores estão cometendo exatamente o pecado da hipocrisia. Isso a gente pode usar um silogismo padronizado para esclarecer, às vezes, essa confusão que, às vezes, cristãos têm. A igreja está cheia de pecadores. Hipócritas são pecadores. Então, a igreja está cheia de hipócritas. Então, assim, as pessoas chegam a essa conclusão. Só que é um erro no silogismo. É um erro comum, cometido contra as regras filosóficas da lógica. Mas que ele se repete, é a falsidade da premissa menor, E um outro silogismo poderia expressar o erro. Todo assassino é um pecador? A igreja está cheia de pecadores? Está. Então a igreja está cheia de assassinos? É óbvio que não. A igreja está cheia de pecadores, os assassinos são pecadores, a igreja está cheia de assassinos. Então por que as pessoas chegam a essa conclusão? Porque o mundo olha para nós e vê nós cristãos pecando. Eles veem, eles estão no mundo que nós estamos, eles trabalham conosco, estudam conosco, e eles raciocinam ao olhar para nós e nos verem pecando. Não deviam ficar vendo a gente pecando, não porque a gente peca escondido, mas é porque a gente deve viver cada vez mais uma vida que expresse Deus, mas nós somos pecadores e nós pecamos. E eles veem membros da igreja pecarem, e essa pessoa que peca diz ser cristã, e eles pensam, os cristãos não devem pecar, cristão não deve pecar, e essa pessoa está pecando, e ela diz que é cristã, então ela é hipócrita, porque ela não devia pecar porque ela é cristã. Então a suposição implícita é que cristão é alguém que alega não pecar, que cristão é uma pessoa que alega não cometer pecados. Mas isso é um absurdo, porque a realidade é exatamente a inversa. Os cristãos são os únicos no mundo que admitem que são pecadores, que são tão pecadores, tão maus, que precisam de um Salvador, que não podem fazer nada para pagar ou apagar os seus pecados. Os cristãos são os únicos no mundo que dizem: o homem não é bom, é mau,
Se Deus não tiver misericórdia, ele está perdido. Quem diz que o homem é bom não são os cristãos, pelo menos os cristãos verdadeiros, os cristãos que vivem segundo a palavra de Deus. Os cristãos que vivem segundo a palavra de Deus dizem que o homem é totalmente caído, que o homem é pecador, que não há ninguém que faça o bem, que todos merecem o juízo eterno de Deus. Os cristãos não, sabe? A primeira coisa para você ser cristão é admitir o quê? Eu sou pecador, e não que você não é um pecador. Então, para ser cristão, há uma condição, e a condição é admitir que você é um pecador perdido e que você não pode fazer nada por você. Você não pode reformar-se de tal maneira que Deus te aceite. Deus não pode te aceitar. Deus tem que condenar você em seu filho para te salvar, senão ele vai ter que te condenar. Isso é um cristão. Ser pecador é um pré-requisito para pertencer à igreja de Cristo no mundo, a igreja de Jardim da Luz. Se você disser assim, eu não sou um pecador, não tem lugar para você na igreja, porque a igreja é um lugar de pecadores. Jesus morreu por pecadores. Se você não é pecador, você está fora do que Jesus fez. Então, a única instituição no mundo que para você ser admitido, você tem que admitir que você é mau e pecador, é a igreja. É a única. Todas as outras, as pessoas têm que admitir que são pessoas boas. Qualquer instituição que você entrar, vai ter regras que você tem que preencher de que você é gente boa. Mas a igreja não. A igreja cristã é uma das poucas organizações que exige que você participe de um batismo público, dizendo, eu sou um pecador perdido e eu admito isso publicamente. Não é lá escondido num canto, não. Eu sou totalmente culpado e não há nenhuma desculpa para mim, de tal maneira que eu preciso de um Salvador que me resgate. E os meus pecados são tão profundos que Deus não tem como não ficar irado contra eles. Ele tem que derramar sua ira contra eles. Ele derramou sua ira contra o seu filho. E essa é a única maneira de eu não ser eu mesmo o objeto da sua ira. Então, num certo sentido, a igreja é o lugar que tem menos hipócritas do que qualquer outro lugar. Porque é o único lugar que as pessoas têm que admitir exatamente o que o ser humano não quer admitir. Porque, por definição, a igreja é um refúgio de pecadores. Jesus diz, eu não vim para os justos, eu vim para os doentes, para os pecadores. Se você é justo, você não tem nada comigo. Então, pertencer à igreja... Então, se a igreja afirmasse que ela é composta de pessoas perfeitas e que não são pecadores, então essa seria uma reivindicação hipócrita. E quando alguém visse um cristão pecando, podia dizer, bom, tá vendo? É hipócrita. Ele disse que era cristão, que eles não pecam, que eles não são, que eles são perfeitos, mas eles não são. Mas a igreja não faz isso, não é? E é exatamente por falar sobre o pecado é que a maior parte da sociedade fica ofendida com o evangelho, porque ele prega o arrependimento, não é? Então não há nenhuma acusação, não é nenhuma calúnia na acusação que alguém diga, a igreja está cheia de pecadores. E é verdade, não tem calúnia nisso, não é? Isso é verdade. Isso, na verdade, elogia a igreja, porque a igreja está fazendo o seu trabalho. Jesus veio para os pecadores, e a igreja existe aqui no mundo para os pecadores, para resgatar os pecadores, não é? Até que transforme esses homens pelo poder de Deus, uma vez regenerados de fato na imagem do seu Filho. Então, a afirmação de que a igreja está cheia de pecadores é um elogio da igreja estar fazendo exatamente o que ela devia fazer no mundo. Agora, os homens estão sendo resgatados. Jesus diz, olha, ele salva o homem dos seus pecados. E assim que o homem é salvo, começa um processo de santificação. Realmente, ele tem seus olhos e coração capturado pela beleza da santidade de Deus. Ele está sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Cada vez mais ele quer o pecado extirpado da sua vida, mas ele sempre vai ser aquela pessoa que vai dizer, julgo que não tenho alcançado, eu prossigo
para o alvo. João diz assim, olha, o filho de Deus não vive pecando, ou seja, ele não é escravo do pecado, ele não vive numa base contínua do pecado. Mas se dissermos que não pecamos, mentimos e fazemos de Deus mentiroso. Então nós não vivemos pecando, mas nós pecamos. A escravidão foi quebrada, não é? Mas nós estamos sendo santificados. Então nós estamos prosseguindo para o alvo. Agora, se a pergunta for, não existem hipócritas na igreja, não é? É óbvio que cristãos cometem todo tipo de pecado, e a hipocrisia é um pecado. E na igreja também há cristãos que cometem o pecado da hipocrisia, não é? E embora a igreja possa não estar cheia de hipócritas, ela também não pode estar, a gente não pode dizer que ela está vazia de hipócritas, entendeu? Que não tem hipócritas na igreja. Os cristãos não estão acima de uma tendência ou de lutar contra uma tentação comum de tentar parecer mais justo do que é. Talvez essa seja uma das razões porque as doutrinas da graça têm tanta dificuldade no meio dito evangélico, não é? Nem todos os que estão na igreja professam ser crentes de maneira sincera ou foram de fato regenerados por mil maneiras. Então existem várias formas de hipocrisia e elas se manifestam também em várias vezes na igreja. A hipocrisia da fé, de alguém que realmente faz parte de uma igreja visível, mas seu coração está no mundo, ama as mesmas coisas que o mundo, se alimenta daquilo que o mundo se alimenta, ri do que o mundo ri, racionaliza o que o mundo racionaliza, está mais preocupado com a aceitação da cultura do que com a glória que vem de Deus, está sempre pensando como as pessoas vão reagir à minha obediência, se aquilo vai ser prejudicial ou não. Alguns se unem à igreja por falsos pretextos. Às vezes a pessoa está frágil, precisando de amigos, mas essa não é a razão por que alguém faz parte da igreja. Às vezes, quantas vezes você ouviu dizer assim, não, tem um grupo de amigos meus, ou então tem uns jovens legais, ou então eu estava precisando de apoio. Você vê, são coisas que não fazem um cristão, não é? E há maneiras de você, às vezes por causa da sua família, às vezes para consertar uma relação, às vezes porque você já nasceu numa família assim, enfim, há mil maneiras. Então a Bíblia sempre disse, por exemplo, em Mateus 13, 24 e 30, que o joio e o trigo vão estar, vai haver essa mistura. Então a igreja não está cheia de hipócritas, pelo contrário, de certa forma, ela tem declarações que fazem dela, sim, não é? O único grupo de pessoas no mundo que declaram sobre si mesmos o seu pecado, a sua incapacidade e a sua total dependência de um Salvador, de operar em nós não só o querer como o efetuar. Nós não apelamos para nenhuma bondade inerente, de tal forma que tudo que acontece depois da salvação, a gente diz como o apóstolo Paulo, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, nada é devido a mim mesmo, não é? Então, muitas pessoas que nós podíamos chamar de uma fé hipócrita, na verdade não é culpa delas, é culpa da igreja, é verdade, do desejo que as pessoas têm de que pessoas façam parte da igreja, daquele zelo de ganhar as pessoas para Cristo, entre aspas, né? E ganhar mais pessoas e ganhar mais. A igreja às vezes diminui todos os padrões de Deus, para que as pessoas se sintam, que podem viver como sempre viveram, fazendo parte da igreja. Esse zelo missionário, entre aspas, faz um monte de gente que nunca se converteu ser parte da igreja visível. E é óbvio que essas pessoas, todas essas pessoas que estão fazendo parte da igreja visível, que entraram porque alguém fez do evangelho muito menos do que ele elas estão ali com uma fé hipócrita, mas de certa forma, não é o incrédulo em si ali
que é o principal responsável por aquela hipocrisia, mas a pessoa que disse para ela que o evangelho era uma coisa que o evangelho não é, de tal maneira que ela acreditou que ela é cristã assim. Outro tipo de hipocrisia que pode entrar em nosso meio são as hipocrisias dos votos, e isso é comum na igreja. Quando nós pertencemos à igreja, nós fizemos um pacto de membresia, né, que nos une e que gera a responsabilidade, como todos os votos que a gente faz. É um voto de fidelidade em frequência aos cultos, é um voto de fidelidade de apoio financeiro à igreja, é um zelo no uso particular, congregacional dos recursos da graça divina, ou seja, dos meios de graça, em que nós vamos zelar por ele na vida de todos nós. É a submissão à disciplina. Todavia, algumas pessoas que fazem esse voto negligenciam o comparecimento regular à adoração coletiva, porque apesar dela ter feito votos e o evangelho nos fazer um corpo, ela acha que ela tem uma religião particular, é um cristianismo particular. Então essas pessoas que, ao se tornar membro, fazem um voto de manutenção financeira, eles contribuem eventualmente, contribuem mal, são indiferentes ao dom da graça, são indiferentes ao comparecimento, são indiferentes e hostis à disciplina, porque eles argumentam que a moralidade é algo pessoal, ou seja, essa pessoa foi e é hipócrita quando diz que é membro e ela negligencia os votos do que é o pacto de membresia. A hipocrisia nos votos do casamento. As pessoas reúnem amigos, reúnem familiares, reúnem a igreja diante de Deus, fazem votos. E se alguém que faz votos de casamento não está disposto a cumprir até o fim, é óbvio que isso é hipocrisia, não é? Mas você vê, muitas das vezes acontece exatamente isso, acontece o oposto do que as pessoas dizem. Outro dia eu estava lendo um pai assim muito chateado porque uma igreja tinha disciplinado seu filho, tirado ele não é? Ele disse que ele não tinha amor, que aquilo não, a igreja era arrogante, não achava o filho dele bom bastante para a igreja. Só que o filho dele, que era membro há 5 anos daquele lugar, o filho dele não contribuía, não aparecia, o filho dele não cumpria nenhum dos votos que ele fez ao se batizar ou ao se tornar membro daquela igreja. Agora, quem é que estava sendo hipócrita? Quem é que não estava cumprindo os seus votos? Não era a igreja. A igreja, durante aqueles 5 anos, conversou, orientou, convidou, mas aquele jovem que tinha feito esses votos do pacto de membresia dele, nunca cumpriu nada. Se ele tivesse agido assim, com a palavra dele, em qualquer coisa no mundo, qualquer empresa, ele já tinha sido tirado há muito tempo. Mesmo uma empresa que você vai lá e assina, vou estar aqui de tal hora a tal hora, se você descumprir isso durante 2 semanas, então foi usada de toda graça, não é? Mas ele não frequentava, ele não fazia o uso dos meios de graças comunitário, ele não apoiava com a sua presença, não contribuía financeiramente para o sustento da igreja, e esta ainda levou 4 anos. Mas o pai dele estava... Agora, quem foi hipócrita? Quem estava sendo hipócrita? Quem não estava agindo de acordo com aquilo que disse? Então, se ele tivesse sido negligente com qualquer coisa, um clube, um emprego, ou qualquer outra coisa naquela base, ele teria sido muito antes tirado. Então, os votos do casamento é a mesma coisa. Então, é óbvio, você vê, há pecados de hipocrisia na igreja. E a despeito de ser o lugar do mundo inteiro que admite ser um pecador para entrar, portanto,
é o oposto daquela definição, ele é cristão, eu estou vendo ele pecar, então ele é um hipócrita, é o oposto disso. Deus fala seriamente conosco sobre a hipocrisia na nossa vida de todas as formas, não é? Os pastores podem ser hipócritas? Podem, não é? Os pastores, por exemplo, eles são muito acusados de assim, pratique o que prega, não é? Isso é uma expressão muito comum, não é? E pastores não ficam isentos do pecado, ou da tentação do pecado, da hipocrisia. Não é? Talvez ele se sinta até mais pressionado, porque se espera do pastor um padrão, às vezes irreal, assim, como se ele fosse mais do que todas as outras pessoas. Não é? E há pastores que querem então passar uma expectativa de que ele realmente é mais do que todas as pessoas, o que faz ele pecar. Ou seja, há uma tentação de fingir uma piedade muito grande, não é? E passar uma ideia muito comum, assim, pregadores moralistas, não é? Em vez de pregar a santificação bíblica, passar uma ideia de que eles estão vivendo uma vida assim que não combina com nada, não é? É uma tentação. E enfim, há muitos motivos, há razão nobre de querer exaltar Deus e ser chamado por Deus para proclamar a verdade de Deus e pastorear, mas há muitos outros motivos não nobres que podem levar alguém a isso. Não é? Há muitas vezes nós estamos numa atmosfera no mundo em que todo mundo entra numa empresa e tudo que a pessoa pensa que é uma carreira, você tem que ir crescendo, assim, sabe? Até você chegar ao máximo possível. Muitas pessoas transportam isso para a igreja. Então ela pensa que a igreja é um lugar assim, é uma carreira também. Eu já estou há tanto tempo, eu tenho que conseguir ir para esse ponto, depois para aquele ponto e para aquele ponto. Mas a igreja não é esse lugar, não é? Então, por exemplo, Estevão era um diácono cheio de poder de Deus, cheio da coisa, mas ele não pensava, poxa, eu sou um cara que tinha que estar numa posição maior aqui. Acho que eu já cumpri assim coisas que a igreja é um chamado. Todos nós temos um chamado para as nossas vidas. Nós não estamos numa carreira, no sentido de nós estamos construindo e temos ambições. A ambição de todos nós é ser fiel a Deus e que Deus faça aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Mas é óbvio que você pode ter motivações, e muitas pessoas se tornaram líderes e pastores por motivações que não tem nada a ver com a glória de Deus, a pregação da palavra de Deus. Por isso ele faz qualquer coisa para que a igreja seja alguma coisa, para que a igreja cresça, porque aquilo ali ele tem uma visão da igreja que é totalmente mundana. É como uma empresa mesmo, ele tem a visão de sucesso, não é a fidelidade à palavra de Deus, não é o compromisso com a glória de Deus, o deslumbre de não só ter um prazer imenso em Deus, mas levar homens e mulheres a serem transformados pela pregação da verdade, ou ter no coração aquilo que a Bíblia deve colocar no nosso coração: se alguém não tiver que ser ganho pela verdade, que não seja ganho. Porque é terrível a igreja ter alguém que não foi ganho pela verdade nas suas fileiras, alguém que por algum outro motivo, se há de haver na igreja pessoas que estão pelo motivo errado, não deve ser por aquilo que a gente prega. Mas é óbvio que isso também acontece, não é? E você vê Jesus censurando de maneira muito dura aqueles líderes espirituais na época deles, por terem motivações que não estavam centradas em Deus. E Jesus nunca é mais duro que com essas pessoas, como por exemplo Mateus 23:15: sim, ai de vocês fingidos, hipócritas, né? Porque vão a qualquer distância para converter alguém, e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais dignas do inferno do que vocês são. Ou seja, vocês têm uma visão de converter gente que não leva elas para Deus, leva elas para serem 2 vezes mais filhas do inferno do que elas eram e do que vocês são. Essa visão missionária de vocês, esse zelo para vocês atravessar o mar, não é baseado na verdade de Deus. Ou seja, havia uma motivação. Então Jesus fala de maneira dura, como Mateus 23:27: sepulcros caiados, pintados de branco por fora, mas cheios de ossos de mortos
por dentro. Então, existem muitos, não só existem hipócritas dentro da igreja, mas como existem pastores hipócritas, não é? Agora, com certeza, não existe nenhum pastor que pregue a verdade de Deus e que viva tudo que prega. Porque quanto mais você pregar a verdade de Deus como ela é, mais você não vive exatamente a verdade de Deus como ela é. Então, o apóstolo Paulo diz assim no final da sua carreira: eu preguei toda a verdade de Deus. Mas o que ele diz é sempre: eu julgo que eu não tenho alcançado, eu prossigo para o alvo. Ele não diz: eu preguei porque eu sou esse cara, toda a verdade é... Apesar dele ser um homem cheio de Deus e com uma vida totalmente comprometida com Deus e de uma vida de mortificação de pecados, comprometido com a santidade, é óbvio que se você pregar a santidade perfeita de Deus, se você transformar a santidade bíblica numa coisa que você inventou, você pode até inventar, você viver num padrão. Você inventa que santidade é não usar determinado tipo de roupa, é não fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo que você inventou. Aí você vive. Mas quando o padrão é Deus, um homem que vive uma vida correta e justa aos olhos dos homens, como Isaías diz: eu vou morrer porque eu vi o Rei da Glória. Porque o padrão é a perfeição. E não é a perfeição infinita de Deus. Deus é santo, esse é o padrão. É nisso que nós vamos ser conformados. Então, todas as coisas, quando pregadas de maneira totalmente bíblica, é pregado para todas as pessoas, inclusive para o pastor. O pastor não é alguém que ora perfeitamente, não é alguém que sente perfeitamente, que faz perfeitamente. A palavra de Deus é um espelho para ele também, e junto com a igreja nós estamos crescendo juntos de glória em glória. Ele também está num processo de santificação até redundar na glorificação da igreja. Então é óbvio que pratique o que pregue no sentido pleno. Quanto mais fiel é um pregador, mais há um desnível entre a santidade absoluta que ele prega, porque é o que ele tem que pregar, a verdade sem nenhum defeito, com a vida dele que ainda tem defeitos, muitos defeitos sendo então é por isso que a Bíblia, em vez de esconder os problemas de Moisés, de Abraão, de Pedro, a Bíblia não faz isso. A Bíblia mostra. A Bíblia é o único livro que os seus heróis, entre aspas, né? Porque os heróis, às vezes, são heróis da fé. Eles não são heróis porque fizeram coisas heróicas. É o único livro que conta essas coisas dos heróis. Você fica pensando: por que a Bíblia foi contar que Noé ficou bêbado? Né? Isso era uma coisa completamente que podia ficar, não ser dita para ninguém. A história do dilúvio é tão bonita assim, está tudo tão bem. Aí no final conta aquela história de que Noé, então, para que Abraão é o pai da fé, pai da fé. Nós somos crentes com o pai Abraão. Lá o paraíso é o seio de Abraão. Para que contar que ele ficou mentindo? Porque ele ficou com medo. Era melhor ter, sabe? Muitas pessoas hoje pensariam: é melhor que isso não fosse contado. As coisas negativas sobre Davi, as coisas negativas, os discípulos sempre discutindo quem é o maior, quem não era o maior, quem ia sentar ali, quem ia sentar aqui. Na noite da última Santa Ceia, o que eles estavam discutindo? Depois de 3 anos vendo Jesus pregar, estavam discutindo quem era o maior, quem não era o maior. A Bíblia não esconde. Então a Bíblia vai mostrar o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu sou o menor de todos os apóstolos. No início do seu ministério, eu olhava para os outros apóstolos e pensava: caramba, eu persegui a igreja, eu matei, eu sou o menor. Assim, dos apóstolos eu sou o menor. Mas passaram-se anos, e lá no meio do seu ministério, ele diz: olha, eu sou o menor de todos os santos. Não é só o menor dos apóstolos, não. Agora, depois desses anos todos, eu estou vendo mesmo que eu sou o menor entre todos os santos da igreja, eu sou o menor. Mas lá no final da vida dele mesmo, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Você vê que há uma sequência oposta.
Eu sou o menor dos apóstolos, é óbvio que a vida de Paulo cada vez era mais próxima daquilo que honrava a Deus, mas no entanto, ele tinha uma noção cada vez maior do que a santidade de Deus, ele se comparava sempre com isso. Quando ele diz que ele é o principal dos pecadores, é óbvio que Paulo não pediu o Ibope para fazer uma pesquisa entre os pecadores para medir se ele era maior do que os outros. Ele conhecia o seu coração e não de todos os outros. E ele comparava o que ele era com o que Deus é, e não com os outros. Ele diz: eu sou igual o John Newton, quando vai morrendo, diz: eu não lembro mais nada, eu só lembro que eu sou um grande pecador e tenho um grande Salvador. Então, nós devemos lembrar, não é, que cada pregação, quando as pessoas pensam, está falando comigo, está falando com todo mundo, está falando até com ele mesmo, Deus está falando com todos nós. E nós temos que pregar sobre essa santidade absoluta, perfeita de Deus. Agora, se o pastor alegar que ele tem um nível superior de performance que ele não atingiu, aí ele é hipócrita. Se ele der uma ideia de que ele tem um nível de oração assim, meio que fora do... aí ele é um hipócrita. Sabe? Se ele fizer qualquer coisa para mostrar performance, isso é hipocrisia. É por isso que Jesus chama de hipócrita aquele cara que orava na rua, para todo mundo achar que ele era um cara de oração, mas quando ele estava sozinho em casa ele não fazia aquilo, porque ele na verdade não estava voltado para Deus, ele queria que os homens pensassem: poxa, esse cara é um cara de oração. Ou seja, ele queria que as pessoas acreditassem que ele tinha uma performance de oração assim, fora e dentro, mas dentro ele não tinha. Isso era hipocrisia. Então, de fato, o pecado da hipocrisia entra na igreja, e a Bíblia fala conosco para olharmos seriamente para a nossa vida. Mas você vê, ao mesmo tempo, não há uma acusação mais injusta do que a igreja está cheia de hipócritas. Pertencer à igreja é a admissão de que você é o pecador e não o contrário. Então, quando alguém do mundo olha para o cristão e vê ele pecando, não sendo uma pessoa perfeita, e diz que ele é um hipócrita, essa pessoa não entende o que é o cristianismo. Infelizmente, muitos cristãos hoje também não entendem o que é o cristianismo. E o pecado da hipocrisia é gravíssimo, porque ele leva, eu vou encerrar, a hipocrisia atinge a credibilidade não só da pessoa, mas a credibilidade de um grupo de pessoas, e isso atinge Deus. Então Jesus diz: aquele que desviar os pequeninos, Paulo fala: olha, há pessoas blasfemando de Deus por causa de vós. Deus tem sido desonrado e tem sido blasfemado por causa de vós. A hipocrisia tem esse poder, não é? Muitas pessoas ficam desiludidas. Quantas pessoas têm uma reação a Deus e ao Evangelho por causa do que outras pessoas, de maneira que outras pessoas agiram. Eu quero encerrar contando algo que hoje é tão já fez tanto dano, não é? E tinha um menino que nasceu na Alemanha, seu pai era judeu e era muito devoto, o pai dele, a família dele, judeu, né? Devoto, comprometido com aquelas coisas, ia para a sinagoga, os filhos fizeram aquilo tudo, ele e os irmãos dele, e ele acreditava na devoção dos seus pais. E um dia o pai dele mudou de uma cidade da Alemanha para outra cidade da Alemanha, e nessa outra cidade da Alemanha as coisas eram um pouco diferentes assim, sabe? E ele sentiu que precisava de uma mudança. Um dia ele reuniu a família em casa e disse assim: olha, daqui para frente nós não vamos mais frequentar a sinagoga, agora a gente vai frequentar a igreja luterana. A família ficou chocada, eles eram judeus, não é? Isso era uma bomba assim na família, mas se fosse por motivos... Mas então os filhos eles perguntaram ao pai, aquele menino ainda, pai, por que, pai? Por que a gente vai ser luterano agora? Não é? Eles foram criados de maneira devota. O pai disse: não, o negócio é o seguinte, porque aqui nessa cidade todo mundo é luterano, e meus negócios vão fracassar se a gente continuar.
A gente tem que abraçar esse negócio, nem que meio que externamente assim, porque é a única maneira dos negócios irem para frente. E aquele mundo ficou tão decepcionado, tão arrasado assim, que acreditava que aquela devoção do pai ao judaísmo não era uma coisa de verdade. E ele descobriu que tudo era uma questão de dinheiro e tal. E esse menino depois foi para a Inglaterra, já na juventude, estudar, e ele visitava muito o Museu Britânico, enquanto ele escreveu uma obra. O nome dele era Karl Marx. E ele desenvolveu toda uma filosofia de vida que diz que tudo é baseado na economia, que na verdade a religião é só o ópio do povo. Aquele drama familiar te gira de tal maneira que esse negócio de religião, na verdade, é só um negócio. E milhões de pessoas foram atingidas. Até hoje, toda a sociedade nossa é tão atingida pelas ideias que surgiram daí. Não é? Milhões de pessoas morreram por essas ideias. E milhões de pessoas são guiadas, bilhões de pessoas são guiadas por essas ideias. Você vê isso nasce de uma atitude totalmente hipócrita de um pai que marca a vida de alguém. Então a hipocrisia tem essa capacidade, né? E nós temos que ter todo um cuidado. Então, para nós pensarmos, né, nisso tudo junto, não há uma acusação mais errada quando você diz que a igreja está cheia de hipócritas, né? Porque a hipocrisia em particular não deve ser confundida com o pecado em geral. E o fato de todos os cristãos pecarem de forma nenhuma diz que eles são hipócritas, porque pertencer à igreja não é a afirmação de que você não é um pecador. É o oposto. É a afirmação de que você é e de que você precisa de um Salvador. E todos os cristãos são pecadores, mas não hipócritas, não é? E a igreja está cheia de pecadores, de fato. Mas se algum grupo de pessoas pode ser acusado disso, como um todo, a igreja é o último a poder ser acusado disso, porque é o único que admite a seu estado de total necessidade de um Salvador, pela maldade essencial dos seus próprios pecados. E a hipocrisia é uma fraude, ela acontece de várias maneiras na vida das pessoas, porque ela mostra uma performance que, na verdade, colar, por exemplo, na prova é hipocrisia, porque passa a ideia de que você sabe o que você não sabe, não é? Mas ela aparece nos votos de casamento, ela aparece, e dessas maneiras ela também invade a igreja visível. Ela aparece numa declaração do imposto de renda, quando a pessoa quer pagar menos imposto e finge que recebeu menos do que recebeu, ou descontou mais com saúde do que descontou. Os pastores não estão isentos da tentação, do pecado, da hipocrisia, pelos motivos que nós falamos. Mas a razão, a questão máxima do cristianismo é a pessoa e obra de Cristo. A pergunta real que nós devemos fazer é esta: Cristo era hipócrita? Ele não era quem ele disse que era? Ele era só um bom homem tentando fazer coisas boas? Ou ele era quem ele era? Ele disse que era Deus, o Filho de Deus, o Deus eterno. Se Cristo é hipócrita, se Cristo era hipócrita, não há qualquer razão de alguém estar envolvido com a igreja de Cristo. Qualquer razão. É uma perda de tempo. Mas se Jesus não era hipócrita, sendo quem ele afirmou ser, nós devemos nos dedicar à sua igreja, composta de homens e mulheres pecadores que foram salvos, estão sendo santificados e vão ser glorificados um dia. O propósito da igreja não é dar louvor e honra aos seus membros, como não é o propósito da Bíblia. Por isso que a Bíblia não esconde aqueles fatos que a gente achava que ela devia esconder. O propósito da história bíblica é dar honra e glória ao Deus que salvou aqueles pecadores miseráveis que estão lá, que mereciam serem condenados por Deus, não fosse a graça de Deus em seu Filho. É assim que Moisés, Abraão, Davi, Elias, Eliseu, todo mundo é salvo, eu e você.
O propósito da igreja, então, não é dar louvor aos seus membros. A igreja existe para honrar e obedecer a Cristo. E é sendo levado a obedecer a Cristo, é que todos os pecados estão sendo mortificados para nós vivermos para a glória de Cristo. O cristianismo apresenta um Cristo perfeito para homens imperfeitos, um Salvador perfeito para pecadores totalmente caídos, um Salvador perfeito para pessoas que não podiam se salvar. Então não há enganos em Cristo, não há desonestidade nem fraude. Jesus amava a verdade, Jesus praticava a verdade, Jesus é a verdade. E é por essa razão que as pessoas são chamadas a viverem como igreja, na igreja, para a glória de Cristo. Ele é a base, Deus é glorificado na Bíblia. Mesmo quando você olha para esses grandes pecadores salvos, a graça dele é super glorificada. E quando ele condena pecadores, a glória da sua justiça é glorificada. E Deus é glorificado em nos salvar, queridos, em nos trazer e quebrar o poder do pecado em nossas vidas, até que um dia nos torne aquilo que Cristo é. Mas nós, como igreja, nunca podemos comprar a ideia de que a igreja está cheia de hipócritas. Então, apesar da igreja ter muitos problemas em nossos dias, nós temos que ter muito cuidado quando nós não pensamos naquilo e nas acusações que não são baseadas numa compreensão do Evangelho. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus quer tratar de todos os pecados, inclusive da hipocrisia, na vida de quem Deus salva, a igreja não está cheia de hipócritas. Mas esse é um mundo de hipocrisia. E os homens são guiados, de fato, pelas concupiscências do engano. E Deus está aqui exatamente para resgatar pela verdade, nos libertar através da verdade que Cristo amava, proclamava e que é Ele mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é assim que Ele nos leva ao Pai. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Se eu for abandonado ou sem paz eu caminhar, se provado na fornalha, se a bonança me cercar, há um nome a que me apego e que vou anunciar. Só Jesus, só Jesus Cristo. Só Jesus, só Jesus, meu Cristo. Só Jesus, só Jesus, pra mim a vida és, pra mim a vida és. Eu te exaltarei, sobre tudo estás. Só Jesus, só Jesus Cristo. Só Jesus, só Jesus Cristo.